Canal Livre está de volta. Temos conosco hoje o professor Delfim Neto. Nós vamos voltar agora a falar de economia. Júlia, você quer começar? Cara, o senhor estava dizendo no bloco anterior que o presidente que toma posse em 2019 tem um risco de ser empichado, né? Porque ele dificilmente vai conseguir cumprir a regra de ouro, mas pode pedir autorização para o Congresso, né, para fazer... Na verdade, ele pode desmontar tudo o que foi feito, que provavelmente é o caminho mais simples, porque durante 2 anos tem uma festa e depois estoura. Mas o senhor que tem experiência de 20 anos, mais de 20 anos, desculpe, no Congresso, o senhor acha que há uma possibilidade de conseguir, por exemplo, se aprovar a reforma da Previdência com força política de quem assume? E o senhor acha que a aprovação dessa reforma seria suficiente para reverter a questão? Depende da reforma que você vai fazer. Eu acho que, claro, se o protagonismo do presidente, porque é disso que se trata, for capaz de organizar o Congresso, vai conseguir aprovar alguma coisa. A qualidade da reforma depende da compreensão da sociedade. O que eu digo é o seguinte, você tem hoje um Congresso com 28 partidos. Vai reduzir provavelmente para 24, tá certo? Mas ninguém vai ter uma maioria significativa. Melhora, mas não resolve. O partido mais importante talvez tenha 15%, se tiver. Que é um bom cenário. Tá certo? Então, o que acontece? O resto, o que está esperando? Por que não votou o negócio do Temer? Agora não vota. Porque eles já tiraram do Temer tudo que podiam. Nas duas denúncias, na votação das duas denúncias. Mas né? deixa eu só terminar o raciocínio. Tiraram tudo que podiam. 60% deles vão voltar. O próprio presidente é refém deles mesmos. Vão ter que cobrar tudo de novo. 2 vezes para não entregar nenhuma. O senhor vê o Temer Professor, agora... aí tem 2 possibilidades, né? Porque o populismo vai estar presente na campanha eleitoral e pode, de repente, ganhar a eleição. Então, aí é um rumo. O outro é se algum candidato reformista e tal... Eu acho que é uma hipótese muito interessante e que eu rezo todo dia, que era para um candidato razoável, que tenha uma compreensão de como funciona o Brasil, ganhar a eleição. Quem que é, a maior probabilidade não tem nenhum por enquanto. Mas a maior probabilidade... A maior probabilidade é uma política populista mesmo. Aí, pessoas... aí volta tudo. É isso que tem nos acontecido nos últimos 30 anos. Cada vez que parece que está melhorando, volta para o início e começa toda a porcaria outra vez. Ou seja, o Brasil que nunca enfrentou uma guerra, nunca enfrentou uma revolução, nunca enfrentou tiro para valer, enfrenta aí, né, a nossa disfunção. Infelizmente. Agora, professor, o senhor falou no bloco anterior em judicialização da política, politização da justiça, e isso nos leva ao equilíbrio entre os poderes, que no Brasil de hoje está bem desbalanceado. Então, a gente tem um protagonismo exagerado do Poder Judiciário, falando sobre assuntos do Poder Legislativo, Executivo e Legislativo. A desarmonia entre os poderes. E isso tem a ver um pouco, aliás, muito com essa bagunça institucional. É isso mesmo. Isso não tem nada a ver com a eleição. Não, isso não tem nada a ver com a eleição. Isso tem que ver com o seguinte. Qual foi o grande problema da Constituinte? Tá certo? Eu não tenho nenhum Clóvis Bevilacqua. Então, nós fizemos lá uma coisa muito interessante. Saúde, educação, segurança eram deveres do Estado. Nós, na nossa sapiência, transformamos em direitos do cidadão. Se é direito, você pode ir à justiça pedir. Claro. O seu direito. Porque é um direito. Quer dizer, é o próprio mecanismo de construção da Constituição é que permitiu essa judicialização extensa. Então, eu compreendo um juiz diante do seguinte pedido: o meu filhinho vai morrer se eu não conseguir fazer uma operação em Houston. Ele despacha a favor, é $1 milhão. Então você diz, ele agiu bem. Salvou o menino. Salvou o menino. Só que como a verba de saúde é fixa, matou 999 meninos. Claro, que ele não sabe quem são. Não, porque aqui a ação, ela é impossível de você deixar de fazê-la. Porque você não precisa medir as consequências.
Então, num país onde você não tem mais orçamento, porque isso significa o seguinte, não há mais orçamento. Não. São números numa folha de papel Numa sem folha de significado. papel mesmo. Agora, professor, o telespectador deve estar preocupado com o crescimento, né? O crescimento econômico. Tem aí bons sinais, já tem crescimento. Saímos da recessão, estamos avançando, vamos crescer 3%, 3,5%. Eu acho que vai crescer entre 2,5% a 3%. É um bom avanço, mas nós estamos ganhando espaço ainda é um avanço conjuntural. Porque nós temos capacidade ociosa. A conta chega depois. Como nós não estamos investindo, nós vamos bater no teto. Porque você precisa de investimento para continuar a crescer nessa velocidade. E aí o desequilíbrio fiscal já está na esquina. Já está na esperando. esquina. O senhor acha então que nós vamos chegar ao aumento de imposto de novo? Deixa eu lhe dizer, onde nós vamos chegar é impossível prever. Porque... Ainda bem, é melhor do que a maldição que o senhor fez antes. Mas aqui... Não, mas é impossível no mau sentido. já o senhor quer fica falar. mais tranquilo. Aqui é o grande impossível drama no mau sentido. é você entender o seguinte, se você não fizer algumas coisas, realmente você vai bater na parede, ponto. Professor, deixa eu voltar um pouquinho aqui para trás. O senhor falou de uma maneira muito assertiva sobre a baixa renovação que o senhor espera, e eu concordo com o senhor. Eu acho que até porque os partidos controlam a discricionariedade da verba. E agora o controle é total. Exato. Agora o controle é total. Vão investir nos mesmos que eu acho que eleição. há uma ingenuidade no Brasil do Arco da Velha. Imaginar que houve uma reforma eleitoral. Houve uma grande piora eleitoral. Sim, aí... Os chefes de partidos têm tudo na sua mão agora. Para distribuir, o senhor diz financiamento, Eles é que têm o né? Departamento de Operações Estruturadas. Olha, agora, mas se isso que o senhor está prevendo de fato acontecer, e tudo leva a crer que vai ser assim, as mesmas práticas políticas voltam ao Congresso, independentemente de quem foi eleito para conduzir o Executivo. Eu acho que não, porque é o seguinte, você fez uma coisa importante, e isso se deve à Lava Jato. Você separou. Por que existe? Como é que apareceu, na verdade, o Congresso? Para se defender do rei. O Congresso é o instrumento de libertação. Então, você tem o capital. O capital o que é? É o trabalho morto, instalado num torno, que quando o trabalhador vivo usa o torno, aumenta a sua produtividade. E depois tem que dividir o excedente entre o capital e o trabalho. Então, essa sociedade exige a propriedade privada para os mercados. Todas as experiências de economia sem propriedade privada terminaram no autoritarismo mais brutal. Então, isso é um fato que não tem superação. Se repetir, vai acontecer. Nós temos hoje uma organização social que está na Constituição, que é bastante razoável. É uma sociedade de plena liberdade, uma sociedade que caminha para a igualdade de oportunidades e uma sociedade que usa o mercado para produzir eficiência produtiva. Por que você precisa de eficiência? Se você não tiver eficiência, você não vai gozar nem a liberdade nem a igualdade. Então, a Constituição tem coisas que são muito boas. O problema da nossa Constituição, e é um problema que eu vejo aí, que as pessoas não entendem, é que ela não permite interpretação. Eu estava lá quando se fez. Ela foi produto do maior estelionato eleitoral já acontecido, que foi o Plano Cruzado. O PMDB elegeu a maioria absoluta na Câmara e no Senado. Eram todas pessoas que tinham sido incomodadas de uma forma ou de outra pelo regime autoritário. Qual era a objeção lá? Era impedir que o Estado, por qualquer caminho, interferisse na vida das pessoas. É por isso que ela tem 250 artigos, regula até transfusão de sangue. Vai lá no artigo 101, que você vê o que está regulado. Então, não cabe interpretação. Não é como a Constituição americana ou outras constituições, de 12 parágrafos, 15 parágrafos. A nossa já tinha 79 medidas
de transição, já tem 99 reformas, emendas. Quer dizer, chegou a hora de realmente, o Jobim tem razão, chegou a hora esse Congresso que entra aí, se tiver uma liderança sólida, se o presidente tiver realmente protagonismo, preparar uma emendão, tirar da Constituição tudo aquilo que não precisa. Não tem razão para todas as finanças públicas ser engessada pela Constituição. Mas se a reforma da Previdência a gente não vai passar, como o senhor disse que é difícil, imagina um emendão desse com uma renovação tão baixa do Congresso. É diferente. Vai devolver o poder para o Congresso. Mas com a renovação baixa, são os mesmos que estão aí... Mas o Congresso, o poder todo é do Congresso. Não adianta discutir bom ou mal. O poder supremo é o Congresso. É o que está na Constituição. Porque, por hipótese, o Congresso é o representante do povo. Agora, e uma mudança como essa não estaria sob a pressão que a mudança da Previdência está. Não tem nada a ver. É muito diferente. Não, inclusive, você tirava tudo isso. Claro. Ia ser lei... projeto de lei. Ia ser projeto de lei. Agora, tem um ponto aí que aí é diferente, porque é interesse do próprio Congresso. A necessária reforma política, essa fica no horizonte e não sai de lá. Essa eu acho que é uma das poucas coisas boas dessa reforma. É que eles dizem assim, para 2022 a coisa vai começar. A nossa experiência é o seguinte, quando chegar em 2022, passa para 2032. Porque senão não vai começar mesmo. Senão vai começar mesmo. Então, o que eu digo é o seguinte, há sim condições de você ter uma mudança muito profunda no Brasil. Vai depender muito da eleição. Se você eleger um presidente com protagonismo, porque o poder do Executivo é muito grande. E vai ter, o que vai ter? O presidente eleito vai ter que convocar um concílio, vai ter que convocar um concílio, que são todos papas. Um concílio com o presidente do Supremo, com o presidente do Legislativo, sentar na mesa e dizer, o livrinho está aqui, ó. Cada um vai ter que voltar para o seu quadrinho. Professor, vamos fazer mais um intervalo aqui. Já voltamos para o nosso último bloco do programa. Até já, então.